Você já teve que arrumar alguma coisa na sua casa, organizar alguma coisa? Você já teve que, talvez, fazer uma pintura? Organização, né? Depois que há um certo tempo de tudo na vida precisa de um renovo. E um momento específico na vida do profeta Abacuque, ele que foi um grande homem de Deus, ele que passou um período de muita dificuldade, chega uma hora que ele não suporta mais as coisas que estão acontecendo e ele faz uma oração. E a oração do Abacuque, ela é muito marcante. Aliás, muito conhecida também no meio cristão. Porque o Abacuque, ele chega até o Senhor e faz um pedido a Deus. Ele faz um pedido porque, de certa forma, ele já não está mais suportando o que está passando. E quando ele faz essa oração ele marca até um tempo, né? Ele está marcando um tempo determinado, ou melhor dizendo, o tempo que ele estava vivendo. E como nós aqui estamos chegando, né, ao meio do ano, você que me acompanha agora ao vivo ou por esses dias você tem me assistido através dessa mensagem, no meio dos anos, quando parece que você começava com um projeto, com um propósito de fé, de você vencer, 2021 vai ser o ano da minha vida, eu vou crescer, vou prosperar, vou abrir, vou fazer isso, vou melhorar, vou sair daquilo. Aí os tempos vão passando, passou janeiro, fevereiro, março, abril, junho está terminando, né? Já quase fechando o mês de junho, e um ciclo se terminando. E ao invés de as coisas progredirem de acordo com os projetos que você sonhou e tinha em seu coração, as coisas foram todas contrárias. E quando então isso acontece, a gente acaba indo para um lugar de desânimo, um lugar de mornidão, um lugar de tristeza, e vamos nos acostumando com a situação. E o Abacuque, ele traz essa oração. Só o versículo de número 2 é o suficiente para a gente. Capítulo 3 de Abacuque, versículo 2 diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. A oração do Abacuque é muito simples e direta. Senhor, por ter ouvido a tua palavra, por entender e reconhecer a grandeza do seu nome, o poder que está em tuas mãos, eu ouvi ela e temi. Não é um medo, não é medo de Deus, o respeito que ele tem pela palavra de Deus, ele fala, Senhor, eu ouvi tua palavra e temi. O coração dele pesou e ele faz uma oração e um pedido a Deus, porque quando você não está bem, Deus te dá uma palavra, por exemplo, de arrependimento, uma palavra te chamando você para fazer mais, para se envolver mais com as coisas de Deus, ir mais para a igreja, orar mais, ler mais a Bíblia. Deus está te chamando você escuta a palavra, mas não tem força para fazê-lo. Você sabe o que deveria fazer. Então ele fala, Senhor, por ter ouvido a tua palavra, eu temi em meu coração. E respeitando a tua palavra, eu lhe faço uma oração como um pedido. Senhor, aviva, vivifica a tua obra dentro de mim. Notifica essa obra no meio dos anos. Entenda bem o que eu vou te falar. Tudo que a gente está começando, a gente começa empolgado. Tudo. Normalmente assim, né? Não estou declarando com 100% de certeza, mas porque existem casos diferentes. Tem casos que a pessoa já começa já com má vontade. Mas normalmente tudo que a gente está iniciando de novo na nossa vida, algo novo na nossa vida, a gente começa motivado. Vamos só para você ter um exemplo. Você começa a trabalhar numa empresa da qual você desejava trabalhar, você tem a oportunidade de trabalhar na empresa e aí você começa como? Empolgado, feliz, querendo fazer todo o trabalho, querendo aprender tudo que tem ali. Só que o tempo vai passando, você vai desanimando, você vai desistindo, você vai olhando, pastor, todo dia a mesma coisa, não sei nem se eu quero continuar aqui mais. No meio das coisas da nossa vida, a gente vai desanimando. Assim também é o casamento, no começo é só alegria. No começo, é só, juras de amor.
eu quero ficar velhinho ao seu lado, né? Talvez tem dia que fala, meu Deus do céu, eu não sei se eu vou aguentar se ficar velho do lado dessa pessoa, porque no meio dos anos a pessoa vai desanimando. E o Abacuque, ele fala algo com muita convicção, Senhor, eu tenho ouvido a tua palavra. Eu vou até dar uma ênfase para isso aqui, porque eu acho importante falar isso para você. Você tem até ouvido a palavra. Você tem respeitado, ouvido essa palavra, vem o temor da palavra, o Espírito Santo fala com você, mas você não tem tido força para se levantar, não tem tido força para começar novamente, ou para voltar àquele pique de, não, eu vou conseguir, vai dar certo, Deus é comigo. Veja que ele diz, Senhor, no meio dos anos, faça notificar, faça notória, faça que seja visível a mudança dentro de mim. Lembre-se que para mudar a situação que você está vivendo, você tem que começar a mudar você. E isso é algo que chama muita atenção. O pastor Jaime, nosso líder, né, dos pastores em todo o Brasil, ele tem pregado sobre esse renovo. Nosso líder, pastor Fernando, chamando pastores, chamando a igreja, vamos nos renovar. E quando há um renovo, é notório que todos perceberão a diferença em você. Em lugar que você vivia desanimado, todos verão você animado, feliz, convicto, que as coisas vão mudar, que as coisas vão melhorar, que todo este mal vai passar. Alegria, disposição. E ele diz claramente, Senhor, eu ouvi tua palavra, respeitei, temi ela, por isso eu faço uma oração. Ele, Abacuque, dizendo, Senhor, aviva a tua obra. Aviva. Sabe o que ele quer dizer com isso? Senhor, eu quero voltar a ter prazer na tua obra. Tem muita gente que me assiste agora, tem muito crente agora. Eu sou ousado em dizer isso. Tem muito ministros agora, pessoas que fazem a obra, pessoas que são obreiros, diáconos. Tem pessoas, até pastores posso dizer, que desanimaram, que está, numa estafa emocional, sentindo-se numa dificuldade, porque, pastor, está sendo tão difícil. O povo não quer mais ir na igreja, o povo não quer mais buscar a Deus. E isso claramente está bem dito para a gente aqui, que ele fala, Senhor, traz um avivamento. Senhor, provoca um avivamento em nosso meio, para que nós não fiquemos do jeito que estamos. Porque como está, nós estamos muito mornos. Deixa aqui marcado, por favor, vamos comigo em Apocalipse, é o último livro da Bíblia, Apocalipse 3, versículo 16. O Senhor lhe deu uma exortação aqui em uma dessas cartas enviadas para as igrejas da Ásia, e no versículo de número 16, o Senhor fala uma coisa que chama muita atenção de quem talvez está parado. Sabe aquela pessoa que está como banho-maria? A pessoa está ali, banho-maria, não se aquece, mas também não esfria. Sabe aquela pessoa que está levando as coisas a Deus dará, empurrando com a barriga? Olha o que diz o versículo 16. Assim porque és morno e também não és frio, nem quente, então eu vomitar-te-ei da minha boca. Eu vou ler o versículo 15, volta o 15 por gentileza, para ficar claro para quem não conhece. Muitos conhecem, mas outros não. Eu sei as tuas obras, e o Senhor está dizendo, eu sei como que você está vivendo, eu sei tudo que você está fazendo. E ele fala, e eu sei também que nessas obras você não tem sido nem frio e nem quente. Você não abandonou, mas também não está fervoroso. Tomara, ou seja, é um desejo do Senhor. Tomara, é um desejo de Deus que você seja uma pessoa fria ou quente. Porque assim porque és morno e não é frio, muito menos quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que dureza, que rigor tem essa palavra. O Abacuque escutou a palavra de Deus e ele temeu, ele respeitou. Você está me escutando agora, falando para você Apocalipse 3, 15 e 16? O que ele está dizendo? Para mim, eu quero você quente ou frio. Porque se você é frio, é porque você ainda vai aprender, você vai se aquecer. Mas a pessoa que um dia se aqueceu da presença de Deus, ela não vai conseguir voltar a ser uma pessoa fria sem haver um pesar no seu coração. Porque o nosso erro provoca em nós um peso. Algumas pessoas que abandonaram a igreja, que abandonaram a fé, que não oram mais, que não lê mais a Bíblia, que não crê mais em Deus, que está vivendo uma vida, não tem um devocional diante de Deus.
E isso está provocando em você uma estafa espiritual, um desânimo espiritual, uma fraqueza espiritual. Você não tem vontade de orar, você não tem vontade de nada mais do que diz respeito às coisas de Deus. E ele está dizendo, olha, melhor fora que você nem tivesse conhecido nada do que conhecido e estar morno como você está. Você poderia estar fazendo alguma coisa. Num tempo que há tantas pessoas morrendo, tantas pessoas sofrendo, a igreja de Jesus, nós, eu, você, unidos, deveríamos estar ali aos pés do Senhor, clamando misericórdia, intercedendo por quem sofre, mas estamos tão abalados no meio dos anos, vendo que situações difíceis nós estamos passando. Ó céus, ó vida! Existem muitas pessoas que estão se encontrando assim, cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus, que se deixaram levar pela dificuldade. O Abacuque estava passando por isso, gente. O Abacuque estava passando por um tempo difícil. Ele olhando para aquela grande calamidade, ele fala, Senhor, eu tenho respeitado muito a Tua palavra. Senhor, eu faço um pedido, aviva a Tua obra. Sabe o que é avivar a obra? É avivar você. Você faz parte da obra de Deus. Avivar é trazer vida para aquilo que um dia já foi vivo. Trazer vida, avivamento, fortalecimento. Só que o Senhor não tem prazer. Ele disse claramente para nós em Apocalipse, que Ele vomitará aquele que é morno. Você que se afastou da leitura bíblica, você que se afastou da igreja, você que se afastou da busca do Espírito Santo, você já foi até batizado com o Espírito Santo. Você já teve o dom de falar em línguas e você não voltou mais. Ah, pastor, eu nem acredito mais nisso. Você simplesmente ficou morno. E o morno, o Senhor disse que Ele vomitará. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Ter prazer de orar, ter prazer de ir para a igreja, sabe? Faça chuva, faça sol, frio ou calor. Deus, eu quero ir para a Tua casa. Eu quero exaltar o Teu nome. Eu quero ser renovado. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Romanos capítulo 12, vamos comigo lá? Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos fica logo após o livro de Atos dos Apóstolos. Romanos 12, versículo de número 2 diz assim: E não vos conformeis com este mundo, porém, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa fazer o quê? Experimentar, conhecer algo novo, a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é essa exortação do Paulo para a igreja de Roma? Para mim e para você, para nós aqui, igreja, aqui no programa Hora da Graça, nós, a Igreja da Graça em Pato Branco, nós como Igreja de Cristo na cidade, no Brasil, no mundo, Paraná. O que o Senhor está pedindo para nós? Nós precisamos tirar essa conformidade, sabe? Que a pessoa se conforma da situação que está, ela aceita a situação que está. Por isso Paulo fala, gente, nós não podemos nos conformar. Nós precisamos nos renovar. E como que se dá o renovo espiritual? O Paulo fala claramente aqui, não se conforme, mas você precisa se transformar. Como que eu me transformo? Como que eu mudo a minha maneira de viver? Vamos pensar o seguinte, se você vai ao médico, o médico diz, olha, você está precisando de fazer uma dieta. Você está engordando, isso pode criar um risco para você, pode se tornar uma obesidade, pode se tornar para você um problema sério por conta de que essa gordura ela pode ir até o teu coração, vai te dar um infarto. Você está tendo menos vontade de fazer atividade física por conta de que suas vitaminas só tem gordura no teu corpo. Aí o médico fala, você tem que fazer atividade, você tem que comer menos, você vai ter que mudar a maneira de viver, para você voltar a ter uma vida saudável. Isso em relação ao corpo. Mas o Paulo está dizendo a relação também do corpo, mas principalmente do espírito. Nossa alma, nosso intelecto. Tem muita gente que está desanimada. Já percebeu? Tem gente que ela come para poder esquecer o problema. Para esquecer as dificuldades, porque não tem vencido certas coisas na batalha diária. Aí você veja que ele fala, você precisa se transformar para renovar o seu entendimento. Sabe o que ele quis dizer?
para trocar por, como diz, né? Parafraseando, melhor dizendo. Ele diz assim, olha, se você não buscar da palavra, para você renovar o conhecimento que você tem de Deus, você vai continuar fraco. Se você não se renovar, se você não procurar fazer algo diferente, todo dia, pastor, eu vou ter minha hora de abrir a Bíblia para fazer uma meditação, eu vou ter minha hora para fazer a minha oração diária, eu vou ter o meu momento para ir na casa de Deus. Ah, pastor, pandemia, né? Cuidado. Talvez você transformou-se, você se renovou para pior. Você, em outro tempo, você não saía da igreja, sempre aprendendo, ajudando. O pastor chamava para as atividades da igreja. Irmãos, nós temos que ajudar uma família, vamos nos levantar, vamos lá ajudar essa pessoa. Você era a primeira pessoa a ajudar. Você era a primeira pessoa a estender a mão para quem precisava. Hoje, como que você está? Desanimado, não consegue nem olhar para você mesmo. Você olha no espelho, você fica com raiva do espelho. Nada mais parece ter prazer. E aí você veja que o Paulo fala, gente, para que nós possamos ser renovados, o entendimento tem que crescer. Enquanto você não conhece as Sagradas Escrituras, põe para mim João 5,39, não estava no script aqui, mas o Senhor me lembrou. Se você não tem se renovado na palavra, você vai esquecer quem é Jesus. Você vai esquecer. Porque ele fala, João 5,39, examinando as Escrituras, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que ele está dizendo? Você quer conhecer mais de Deus? Você quer viver avivado com o Senhor? Você precisa examinar as Escrituras. Mas a palavra para você, ou para aquela pessoa que está desanimada, já não tem mais alegria para você. Porque é tanto problema. E o próprio apóstolo Paulo, ele fala isso na segunda carta aos Coríntios. Eu queria até, aliás, eu não vou abrir na minha Bíblia, porque eu pedi para colocar uma tradução diferente, que é a chamada NVI, é a Nova Versão Internacional, que tem uma linguagem simplificada. Olha o que diz aqui, ó. 2 Coríntios 4,16 na Nova Versão Internacional. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente, as coisas que vemos, né, estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Para aqui um pouquinho, deixa eu explicar uma coisa. Nós já voltamos. O que acontece? Ele fala, olha, por fora, ou seja, externamente, são muitas batalhas. E olha, não são poucas mesmo. Não são pouco, não. Porém, ele fala uma coisa muito clara. Por dentro, nosso coração, a nossa fé, ela está se renovando todo dia. Agora, quando ele fala todo dia, me chamou a atenção para lhe falar isso. Sabe o que significa renovar todo dia? Renovo é um processo. Renovo não é do dia para a noite que você, eu vou orar hoje e a minha vida vai mudar para o resto da vida. Eu preciso ter um processo. Por exemplo, você vai pintar a sua casa. Pastor, minha casa está precisando de uma pintura. Não adianta você querer começar agora e já terminar daqui uma hora. Você vai ter um processo, você vai ter que lixar a parede, vai ter que passar massa nos buracos, vai ter que arrumar os cantos, você vai ter que passar um selador. Aí se você for trocar de tinta, você vai ter que dar 1, 2, 3, às vezes 4 demãos de tinta. É um processo. Tudo na vida tem processos. Processos. Não é de um dia para a noite. Você tem que começar a buscar a Deus e todo dia acrescentar um pouquinho, porque é de dia em dia. Apesar das coisas ruins à nossa volta, a cada dia nós vamos nos renovando, a cada dia nos fortalecendo, a cada dia crescendo na fé. Só que só tem um jeito de fazer isso. Versículo de número 17, põe para nós por gentileza. Pois os nossos sofrimentos leves, nem se comparam com o que Jesus passou. Esses sofrimentos são leves e também são momentâneos, não são para sempre. Estão produzindo para nós uma glória que pesa mais do que todos eles. Sabe o que ele está dizendo? Olha, essa dificuldade, esse período difícil, está produzindo uma recompensa dentro de nós. Como assim, pastor? Sim. Você pode perceber que toda batalha ela te traz uma experiência. Como diz até um dito popular, né? É um dito que as pessoas falam, não vou falar propriamente como é dito, mas para bom entendedor meia palavra basta, né? Errar é humano. Persistir, aí você termina o resto da frase. Você errou, caiu, opa, peraí, não vou cair nisso aqui de novo.
Por que eu desanimei? Por que eu me entristeci dessa vez? Ah, pastor, eu entristeci porque eu olhei para o mau testemunho de alguém. Então, agora que você vai se renovar, para de olhar para os outros, começa a olhar para a palavra. Começa a se renovar na palavra de Deus, para de olhar para a vida dos outros. Olhar para aqui, ah, pastor, eu já ouvi muito isso, ah, porque não tem amor na igreja. Pois é, talvez o amor que faltava na igreja era o seu. Era você amar de verdade, mas você foi olhando para o lugar errado. O casamento vai tendo aquela vida, sabe? Aquela mesmice, não se renova os votos, que é chamado as bodas, né? Tem que ter renovo. De tempo em tempo tem que renovar tudo na sua vida. Há um tempo que você precisa. Também, né? Até falava com a minha esposa esses dias, né? Ah, amor, nós estamos precisando comprar umas blusas, né? Tá meio frio esses dias. Falei, vamos comprar. Tá na hora, para alguns, pastor, para renovar o armário é a coisa mais gostosa do mundo. Tudo precisa de renovo. A roupa que você usa, ela não dura para sempre, vai chegar um dia que você tem que comprar outra. Tudo precisa de renovo. Só que o renovo, ele gera um processo. Ainda que haja um tempo difícil, ainda que haja uma dificuldade, essa dificuldade está produzindo em você uma glória. Que glória é essa? Que vai fazer uma recompensa, porque nisso você não vai cair mais. Pastor, eu caí porque eu parei de orar. Agora você não vai parar de orar mais. Pastor, eu caí porque eu olhei para as coisas erradas. Para de olhar. Pastor, eu caí por causa do pecado. Sai do pecado. Renovar a tua vida. Voltar a buscar Deus de verdade. Aí então, termino no versículo 18. Põe na tela por gentileza e vou continuar a mensagem. Assim, nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que se não vê é eterno. Então, as coisas dos dias é transitório, elas passam, mas nós temos que estar focado no que não se vê. O que nós temos que estar focado, pastor? No quê? Se você entende o que eu vou lhe falar, ou não entende, aprenda agora. Em João capítulo 14, no versículo 26, o Senhor deu uma palavra para os discípulos. Os discípulos estavam preocupados quando Jesus subisse aos céus, como que eles ficariam. Aí Jesus fala isso aqui, ó. Mas aquele Consolador que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará. Ele vai fazer, tá? Que você se lembre de tudo quanto vos tenho dito. Quando você está cheio do Espírito Santo, você está buscando a Deus, o Espírito Santo, que ele está dizendo, vai ser enviado para vocês. Quem tem o buscado sabe o que eu estou dizendo, mas quem não tem, comece a buscar, porque o Senhor já enviou o Espírito Santo dele. Ele estava dizendo, olha, eu vou partir, mas o Espírito Santo vai vir consolar vocês. E tudo que eu disse para vocês, este Espírito Santo vai fazer vocês se lembrarem, para vocês nunca desistirem, para vocês nunca pararem. Se você desanimou e desistiu, se você voltar a buscar a Deus, o Espírito Santo vai te lembrar de todas as palavras dele. Falava, antes de começar o programa, uma pessoa que me perguntou, trabalha com a gente, falou, pastor, o senhor espera essa volta, esse dia da Nova Jerusalém? Eu tenho uma palavra no meu coração que diz, o Senhor Jesus disse isso, vinde benditos de meu Pai. É o que eu espero. A esperança está naquilo que não se vê ainda, mas um dia eu verei isso. Eu sei que o meu Salvador virá me buscar. É essa esperança que me faz todos os dias acordar de manhã e crer. Obrigado, Jesus. Mais um dia para buscar o Senhor. Mais um dia que o Senhor proporciona para mim me alegrar, fortalecer na tua presença. E eu termino em Atos capítulo 1, melhor dizendo, versículo 8. Atos dos Apóstolos 1, versículo 8. Por que eu tenho que me renovar? Ele diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Por qual intuito? Para quê? Para que sejamos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, ou também na Samaria, e até nos confins da terra, e até mesmo em Pato Branco, Curitiba, Paraná, onde você estiver. Brasil, nós somos testemunhas do Evangelho do Senhor. E só podemos testemunhar se nós nos renovarmos no seu Santo Espírito. Se a gente se renovar, você precisa ouvir, ouça e entenda o que o Abacuque fez. Sabe as palavras. Senhor, eu ouvi, você está me ouvindo agora?
Eu estou sendo profeta de Deus para você. Em nome de Jesus. Ele ouviu a palavra, ele respeitou aquela palavra e ele disse: Senhor, aviva, fortalece a tua obra, faça notória a mudança antes deste renovo e depois deste renovo. É uma mudança drástica, porque você voltará à vida com Deus. Amém? Eu pretendo nos próximos dias falar mais sobre este assunto, mas agora é momento de oração. Pegue o seu copo com água e vamos orar comigo. Pai, em nome de Jesus, intercedo a Deus por todas as pessoas que comigo estão. Jesus, como um marco a Deus espiritual, orando, crendo a Deus que o Senhor, meu Pai, me enviou para abençoar este povo. Meu Deus, que haja uma mudança, um renovo verdadeiro, Pai, nos nossos corações. Um desejo ardente de buscar a Tua face. E se há alguém doente, alguém enfermo, alguém que está impossibilitado fisicamente de orar, de interceder, de clamar, que em nome de Jesus esta pessoa seja curada, liberta, livre, para que ela possa glorificar o Seu nome, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Beba comigo desta água e que Deus te abençoe. Glórias a Deus!